Olá, amados, graça e paz. É com muita alegria que estou de volta com vocês para dar continuidade ao nosso estudo na Carta aos Filipenses, onde nós estamos aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. E para dar continuidade nesse estudo, nós vamos ler hoje o capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 30, que diz assim a palavra do nosso Deus: Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. No nosso primeiro estudo, nós vimos que nós devemos suplicar com alegria por todos os santos. E não só pelos santos, pelas demais pessoas também. E também vimos que nós devemos orar para que o nosso amor aumente mais e mais. No nosso segundo estudo, nós aprendemos que nós devemos nos alegrar com o progresso do Evangelho. E além de nos alegrarmos com o progresso do Evangelho, nós devemos também viver para a glória de Deus. Hoje, diante desse texto, nós vamos ver também mais duas verdades que nos ajudam e nos ensinam a viver contente em toda e qualquer situação. A primeira verdade que eu vejo nesse texto é que nós devemos viver de modo digno do Evangelho. Paulo, no versículo 27, ele diz: Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Esse viver que está aqui, no original, ele é só usado apenas duas vezes, em todo o Novo Testamento. Lá no grego, ele significa viver como um cidadão, ter uma vida como um cidadão, andar como um cidadão. Mas levando em conta o contexto, e principalmente o capítulo 3, versículo 20, quando Paulo fala o viver aqui, nesse andar como cidadão, viver como cidadão, está relacionada à nossa cidadania celestial. Nós que estamos em Cristo Jesus, nós somos cidadãos dos céus. Nós pertencemos à pátria celeste. Nós fazemos parte do reino de Cristo Jesus e devemos viver de acordo com esse reino. A nossa vida deve demonstrar a vida de um verdadeiro cidadão do céu. A nossa vida deve demonstrar o viver diário de alguém que não pertence a esse mundo, mas pertence ao reino celestial. Nós somos embaixadores de Cristo aqui. E como tais, nós devemos demonstrar a vida de um verdadeiro servo de Cristo aqui. Voltando um pouquinho atrás, Paulo disse que o viver dele era Cristo. E o nosso viver deve ser Cristo. A nossa vida deve demonstrar uma vida de alguém que não pertence mais a esse mundo. Nós não devemos viver de acordo com os padrões desse mundo, mas devemos viver de acordo com o padrão do Evangelho de Jesus Cristo. Devemos viver de maneira digna do Evangelho de Jesus Cristo. Há uma história bem interessante, eu não sei o quão verdadeira ela é, mas ela serve de ilustração para isso. Fala-se que numa das batalhas durante a época de Alexandre o Grande, um dos soldados de Alexandre desertou. Fugiu da batalha. E eles pegaram esse desertor e levaram até Alexandre. E Alexandre pergunta para aquele rapaz: qual que é o seu nome? E ele, meio tímido, fala: Alexandre. Qual que é o seu nome? Alexandre. E Alexandre o Grande vira para aquele rapaz e fala assim: ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Talvez muitas pessoas que se dizem cristãs hoje em dia
devem fazer isso: ou mudar de nome, ou mudar de atitude. Porque muitas pessoas que se dizem cristãs hoje não vivem de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Não vivem de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo nos exorta aqui que nós devemos viver de uma maneira digna do Evangelho de Jesus Cristo. A nossa vida deve demonstrar que nós somos cidadãos do céu, que nós pertencemos à pátria celestial. Mas essa questão aqui que fala que nós devemos viver de modo digno do Evangelho. Já é a quinta vez e no final do versículo nós vemos mais uma vez que aparece a palavra Evangelho, né? Nesse primeiro capítulo dessa carta. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas. São as boas novas de Deus para o mundo perdido, para o mundo caído. Não havia esperança para a humanidade por causa do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, o homem morreu espiritualmente falando. E a morte física passou a fazer parte da vida dele. O pessoal até diz, né? A única certeza que nós temos é a morte. Apesar que eu não concordo com isso, porque eu espero que Jesus volte antes e eu não passe pela morte. Mas as pessoas falam isso porque a morte tem alcançado todos os homens. Com exceção até hoje de Enoque e Elias, as demais pessoas morreram. Isso por causa do pecado. Mas o pior é que além da morte física, como os homens estão mortos espiritualmente falando, ainda há a morte eterna, onde todos aqueles que morreram nos seus delitos e pecados passarão a eternidade sofrendo o castigo que seus pecados merecem. Isso parece até injusto para alguns, né? Alguns poderiam falar assim, mas como eu vivo aí 80 anos, cometo alguns pecados, é verdade, e vou pagar durante toda a eternidade por causa disso? Não é justo. Não é justo porque nós não entendemos a gravidade do pecado. Quando nós entendemos, nós vemos que é justo sim. O pastor Paul Washer dá um exemplo muito sensacional numa das suas pregações, onde ele fala assim, dá o seguinte exemplo. Certa feita, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, estava num dos seus discursos e um homem pega um sapato e joga nele. O que acontece com aquele homem? Ele é preso. Se eu pegasse o meu sapato e jogasse na cabeça de um de vocês, provavelmente você ia ficar bravo comigo, mas eu não seria preso por causa disso. Não é o mesmo ato? Sim, é o mesmo ato. Onde está a diferença? Na pessoa ofendida. No caso do Bush, ele era o presidente dos Estados Unidos. No caso de nós somos apenas nós. Se você jogar o seu sapato em mim, também você não vai ser preso por causa disso. Isso demonstra que quando mais digna a pessoa, maior é a ofensa contra ela. Todo pecado é uma ofensa contra o Deus que é infinitamente santo, infinitamente justo, infinitamente digno. Sendo assim, toda ofensa contra Ele é uma ofensa de proporções infinitas e, consequentemente, merece um castigo infinito. Por isso, o inferno é justo. Por isso, todos nós, sem exceção, merecemos o inferno. Mas a Bíblia nos traz essas boas novas de salvação, que é o Evangelho, onde apesar de nós merecermos o inferno, o Deus Todo-Poderoso nos amou de tal maneira que entregou seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a partir do momento que eu creio em Jesus Cristo, eu tenho a vida eterna. Eu já recebo a vida eterna. Eu não terei ela, eu já tenho. Eu já estou fazendo parte do reino de Deus. Eu já sou um cidadão do céu.
e como tal devo viver de maneira digna do Evangelho de Jesus Cristo. Todos nós que estamos em Cristo Jesus devemos viver para aquele que morreu por nós, que deu a sua vida para nós, que deu a sua vida por causa dos nossos pecados, que pagou toda a nossa dívida lá na cruz. E quando eu creio nisso, quando você crê nisso, a nossa vida deve mudar. E nós devemos viver de acordo com aquilo que nós cremos. A Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e prática. Nós devemos viver de acordo com os ensinamentos dela. Por isso a mentira não deve fazer mais parte da nossa vida. Por isso roubo, assassinato não deve fazer parte da nossa vida. Todas essas questões podem ter feito parte da vida de alguns no passado, mas não pode fazer parte da vida de um verdadeiro servo de Deus hoje. Nós devemos viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não devemos viver de acordo com as nossas paixões carnais. Baladas, bares, essas coisas fazem parte da velha natureza. Não deve fazer parte mais da nossa nova vida em Cristo Jesus. Nós devemos viver de modo digno do Evangelho. Não é isso que vai nos salvar. O que nos salva é Jesus Cristo. Mas por causa que Cristo nos salvou, nós devemos viver de modo digno do Evangelho. A nossa vida deve fazer a diferença nesse mundo caído. E como embaixadores de Cristo, nós devemos levar esse Evangelho às demais pessoas. Imagine o seguinte exemplo. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia mundial. E imagine como brasileiro, você é embaixador nos Estados Unidos. E o Brasil descobre a cura, acaba com a doença no território brasileiro. Mas você, como embaixador nos Estados Unidos, ao invés de propagar essa boa notícia para as pessoas nos Estados Unidos, para que lá também haja cura, haja libertação dessa doença, você guarda para você mesmo. Você fica com você. Você não está vivendo de acordo com o modo digno do teu país. Você não está representando bem o teu país. Você deveria levar as boas notícias que aconteceram no teu país para aquela nação onde você está. O Evangelho é a cura para uma doença que é muito pior que o coronavírus. O pecado. O pecado é contagioso. O pecado gera morte. O pecado gera destruição. E o Evangelho de Jesus Cristo é a cura para isso. Viver de modo digno do Evangelho é o levar as demais pessoas que ainda não são cidadãos dos céus a cura, a libertação em relação ao pecado. Levar até elas a salvação gratuita que Jesus Cristo nos oferece. Isso também faz parte do modo de viver de modo digno do Evangelho. É eu não apenas viver uma vida diferente, mas eu também levar esperança às pessoas que estão nesse mundo caído, nesse mundo perdido. Então viva de modo digno do Evangelho. Essa é a primeira coisa que eu vejo nesse texto. A segunda coisa já aparece na continuação do versículo 27, onde Paulo fala que nós devemos estar firmes num só espírito, numa só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Em outras palavras, nós devemos viver em unidade. O povo de Deus é um só povo, é um corpo, vive numa só fé. O povo de Deus deve viver em unidade. Não deve haver brigas entre nós, não deve haver lutas internas entre nós, mas nós devemos viver de modo digno, em unidade, sendo um só coração, uma só alma, tendo um mesmo entendimento, aquele entendimento que nós oramos lá atrás. Ter um mesmo coração, ou seja, uma mesma paixão,
lutar pelo Evangelho de Jesus Cristo, para que esse Evangelho seja conhecido. E quando falo lutar, aqui não é você lutar de maneira física, porque a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra as potestades. Então nós devemos lutar orando juntos, batalhando juntos e pregando esse Evangelho juntos. Nós devemos compartilhar o Evangelho. E na continuação ele diz assim, não ficando intimidados pelos adversários. Nós devemos estar firmes, mesmo quando as pessoas se levantam contra o Evangelho de Jesus Cristo. No nosso país nós vemos aí alguns fazendo especiais de Natal, tirando sarro do nosso Senhor. Nós vimos aí escolas de samba fazendo chacota de Jesus Cristo. E nós não devemos fazer como alguns, xingar essas pessoas, amaldiçoar essas pessoas. Nós devemos mostrar sim a verdade. Mas nós devemos nos manter firmes na fé, na unidade, mesmo quando essas pessoas se levantarem contra nós. Não lutando fisicamente, fazendo coisas que não procedem de um cristão, xingando, amaldiçoando. Ore por essas pessoas, para que Deus tenha misericórdia delas e um dia elas se convertam. Mas permaneça firme na fé, apesar dessas lutas. No nosso país, graças a Deus, nós não temos tanta dificuldade de pregar o Evangelho. Tanto que eu estou fazendo um vídeo público falando do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não temos uma perseguição tão assídua onde pode nos levar à morte por causa do Evangelho. Todavia há perseguições. Talvez você sofra perseguição no teu trabalho. Talvez você sofra perseguição na tua família, onde tiram sarro de você por ser evangélico. Não sei qual é a situação que às vezes você enfrenta de perseguição. Mas se alguém está te perseguindo por você ser evangélico, não combata ele na mesma proporção. Jesus disse que se alguém ferir a nossa face direita, é para a gente oferecer a outra face. Então faça isso. Isso é viver de modo digno do Evangelho. Não é eu pegar em armas e enfrentar esses adversários. Pelo menos não armas naturais, físicas, mas é eu me apropriar das armas espirituais para enfrentar esses adversários. Eu devo confiar em Deus, descansar em Deus e orar para que Deus tenha misericórdia que essas pessoas se arrependam. Porque a continuação do texto diz assim, pois para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus. Nós vivermos de modo digno do Evangelho vai gerar perseguição. Paulo mesmo diz em uma outra carta que todo aquele que quer viver de maneira digna, de maneira piedosa, será perseguido. Todos aqueles que vão viver de maneira piedosa serão perseguidos. Haverá perseguição. Mas essa maneira de viver prova para nós que nós estamos em Cristo Jesus e somos salvos. E essa perseguição que é gerada prova para essas pessoas que elas estão perdidas, que elas estão sem Deus, que elas estão sem Jesus, que se elas morrerem dessa maneira, a condenação eterna estará sobre a vida delas. Então, para nós é prova de salvação, mas para eles é prova de perdição. Por isso, ore para que elas se arrependam, para que elas encontrem em Jesus Cristo a verdadeira salvação, para que elas mudem. Mas persevere em uma só fé, em um só coração com os demais irmãos. É interessante, voltando um pouquinho atrás, que Paulo fala assim, estando eu com vocês, indo ver-vos, ou estando ausente, vocês vivam de modo digno do Evangelho e vivam numa só fé. É interessante que Paulo aqui está dizendo que, independente se eu estou com vocês
ou longe de vocês, que esse modo de viver e essa unidade da fé seja a realidade de vocês. Talvez agora, em época de isolamento social, a tua vida diária não tenha sido tão digna do Evangelho. Talvez porque algumas pessoas da igreja não estão acompanhando o teu viver, talvez você não esteja vivendo em modo digno do Evangelho. Isso deveria gerar um alerta no teu coração, preocupar você mesmo e fazer você perguntar: será que eu realmente estou em Cristo Jesus? Porque esse modo de viver digno do Evangelho e essa unidade deve ser em todo o tempo. Deve ser uma vida diária. Deve ser um viver diário. Quer o teu pastor esteja perto, quer as pessoas da tua igreja estejam perto, quer não. É interessante que Paulo queria ouvir que eles estavam vivendo, mesmo que ele não fosse vê-los, mas ele ansiava por ouvir das demais pessoas um testemunho sobre eles. Que isso seja a realidade da tua vida, que as pessoas ao teu redor, mesmo não sendo crentes, e mesmo te perseguindo por serem crentes, possam ver em você a diferença. Possam até testemunhar sobre você. Às vezes até de maneira involuntária. Paulo, ele fala que esses irmãos deveriam viver firmes e deveriam ter coragem mesmo em meio à perseguição. E ele aponta para ele, falando: isso vocês viram em mim. Leia lá Atos 16, você vai ver que o primeiro encontro de Paulo com essa igreja foi em meio à perseguição, onde nós temos aquela passagem onde ele e Silas, presos, estão cantando louvores ao Senhor, estão louvando a Deus, mesmo numa situação precária. E ele fala: isso que vocês viram em mim. E estão ouvindo agora através de quem está lendo essa carta para vocês. Estão ouvindo que eu estou preso, estão ouvindo que eu estou nesse combate. Vivam esse combate também. Lutem essa fé pelo Evangelho juntos comigo. Hoje que nós estamos vivendo essa pandemia, às vezes a nossa fé desfalece, às vezes nós desanimamos. E a exortação aqui é porque nós sejamos firmes, mesmo na tribulação. Talvez para nós não seja perseguição, mas talvez seja a questão de você estar aí isolado e não saber o que fazer. Talvez o teu maior adversário no momento seja o medo do amanhã, do que vai acontecer. Nós já vimos a questão de orar sobre isso. Nós já vimos a questão de viver para Cristo mesmo em meio a isso. E nós vamos ver mais para frente onde deve ser a fonte da nossa alegria, mesmo nessas situações. Mas permaneça firme. Não se atemorize. Não deixe os teus inimigos trazerem temor no teu coração. Continue crendo em Deus, descansando em Deus, que a tua salvação vem da parte de Deus. É Ele quem te salva, é Ele quem te liberta. Então descanse nele. Continue crendo nele. E é fantástico aqui que Paulo diz que o sofrimento, quando é por causa de Cristo Jesus, é uma graça vinda de Deus. O cristianismo sempre vai na contramão do mundo. O sofrer por amor a Cristo é uma graça. Então, se alguém está te perseguindo, se alguém está lutando contra você, se alegre com isso.
Você vê isso na igreja primitiva, quando eles eram presos e após serem soltos, eles falavam assim: temos por motivo de alegria o sofrer por amor a Cristo. É uma honra sofrer por aquele que sofreu por você, por aquele que morreu por você. Cristianismo não é oba-oba. Cristianismo não é você ter tudo do bom e do melhor. Cristianismo é carregar uma cruz. Jesus diz: aquele que quer me seguir, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Isso é cristianismo. Cristianismo é enfrentar o sofrimento com alegria no seu Senhor. É enfrentar a dificuldade, o problema do dia a dia, descansando no seu Senhor. Cristianismo não é como tinha aquele programa antigamente das organizações tabajaras, os problemas acabaram. Isso não é cristianismo. Jesus mesmo disse: no mundo tendes aflições. A aflição na vida do cristão é diária. Às vezes nós precisamos de uma pandemia para nos lembrar disso, mas também para nos lembrar onde é o nosso refúgio, onde é a nossa segurança, onde está a nossa verdadeira alegria. Sofrer por amor a Cristo é uma graça. Paulo diz que foi concedido a vocês não apenas crerdes, mas também padecerdes em Cristo Jesus. Mas foi concedida a graça de padecerdes em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Então o sofrimento com Cristo se torna uma graça. Porque o sofrimento nos aperfeiçoa, nos transforma, nos muda, nos molda, nos faz cidadãos melhores, nos faz cidadãos do céu melhores. O verdadeiro cristão não vai fazer como tem acontecido por aí, onde pessoas no desespero não se importam com os outros e vão no mercado e compram mais do que precisam, não deixando para as demais pessoas, e entram no desespero. O verdadeiro cristão não vai fazer isso. O verdadeiro cristão, mesmo nessa situação de crise, vai demonstrar amor. Vai refletir o caráter de Cristo Jesus. O verdadeiro cristão, ele vive de modo digno do Evangelho. Quer esteja tudo bem, quer esteja tudo mal. Ele vive em unidade cristã, quer esteja tudo bem, quer esteja tudo mal. Não são as circunstâncias da nossa vida que dirigem o nosso viver diário. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que deve dirigir a nossa vida, em toda e qualquer situação. Então, meus amados, continuem crendo em Jesus Cristo. Continuem vivendo em modo digno do Evangelho. Estejam firmes na unidade cristã, lutando pela fé cristã. Sejam firmes, mesmo quando adversários se levantarem contra vocês. Seja ele humano ou espiritual. Seja qual for o inimigo que se levantar contra você. Mantenha-se firme numa só fé, num só amor em Cristo Jesus, em um só Espírito, lutando junto com os demais irmãos. Eu sei que agora nós não podemos estar juntos fisicamente, mas podemos estar juntos em oração um pelos outros, nos ajudando, nos fortalecendo em oração. Então permaneça numa só fé, num só amor com os demais irmãos, mesmo longe fisicamente. Orem uns pelos outros, como nós já vimos nos estudos anteriores. E pratique isso. Viva de modo digno do Evangelho. Viva em unidade. Mesmo e apesar das circunstâncias ao teu redor. Que a tua vida demonstre para as demais pessoas quem é o Senhor da tua vida. Quem governa a tua vida. As circunstâncias ou o Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos ajude a expressar
a demonstrar uma vida dirigida por Ele, mesmo nas circunstâncias adversas. Vamos orar por isso? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu cuidado, amor e proteção, e pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, Deus, de conhecer cada vez mais Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque mesmo nas adversidades nós podemos ter a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nos ajuda, Deus, a viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, a viver como cidadãos dos céus, a viver como pessoas, ó Deus, que vivem para o Senhor, vivem para a Tua glória. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda também, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, a viver em unidade, apesar de separados fisicamente, que a nossa vida demonstre um só coração, um só Espírito em Cristo Jesus. Nos ajuda em tudo isso, Pai. No nome dele, do nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo, nós oramos, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, que Deus conceda a graça de viver de modo digno do Evangelho, em unidade. E se Deus permitir, sexta-feira que vem eu volto com vocês com mais um vídeo, onde nós estamos aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. Até lá, em nome de Jesus.